Bom dia. A pedido da coordenação, vou gravar a correção da prova de MAP 1, né? Comentada, né? Com as respostas, para que vocês possam corrigir, né? Caso vocês precisem ou tenham interesse, tá? Bom, então vamos lá. A avaliação psicológica nos diversos contextos, assinale a alternativa correta. Então, é muito importante a gente analisar todas as alternativas para verificar o que melhor, né, completa, preenche isso que nós estamos interessados, né? Então, avaliação psicológica se dá única e exclusivamente com o teste psicológico? Mentira. Então, a entrevista é necessária, a gente tem inventários, né? A gente tem outras possibilidades de nós fazermos avaliação psicológica. Bom, o psicólogo pode adaptar livremente o teste? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Essa adaptação precisa ser feita por uma comissão, precisa ser feita por, né, determinadas investigações, passar por procedimentos de normatização, de validação. Então, não pode ser adaptado livremente, né, por um psicólogo. Os testes psicológicos podem ser utilizados por qualquer profissional? Então, hoje em dia, nós temos testes psicológicos que são únicos exclusivamente de psicólogos, mas também agora a gente já tem outros testes que não são exclusivos do psicólogo. Bom, o psicólogo no contexto prisional, quando terapeuta do interessado, poderá realizar avaliação psicológica? Não, não pode. Né? Conflito de interesse, pode revelar alguma coisa que não necessariamente encontrou no teste, então no sistema prisional não pode, tem que ser outro psicólogo. Bom, o psicólogo, quando houver determinação judicial, pode realizar avaliação psicológica em uma criança sem anuência e autorização dos pais? Sim. A determinação judicial já dá anuência e autorização para realizar a avaliação. Bom, sobre a entrevista psicológica, é muito importante a gente ler os capítulos de entrevista psicológica, porque tem diversas determinações que vão comprometer, né, a entrevista. As percepções de si da outra parte, ou seja, do entrevistado e entrevistadores, não atrapalham como a forma nos comunicamos? Atrapalham demais, né? Se a gente achar que pensar sobre o que o outro pensa, essa metacognição, ela atrapalha muito o nosso desempenho enquanto entrevistado. Então, a gente tem que ter uma boa autoestima, inclusive para fazer, tem que ter confiança, inclusive para fazer entrevista e avaliação psicológica. Bom, durante a entrevista, uma barreira cultural são eliminadas e não atrapalham no fornecimento de informação? As barreiras culturais atrapalham demais o fornecimento de informação. Então, são todas considerações que precisam ser levadas em conta quando a gente faz entrevista. O entrevistador habilidoso, ele se atém a uma lista de perguntas? De maneira nenhuma. A lista de perguntas dá uma referência, ela dá temas que precisam ser abordados na entrevista. Mas é muito importante que o entrevistador esteja atento nas respostas dos clientes. Para quê? Para que ele possa fazer as entrevistas de sondagem, tá? Bom, a abertura da entrevista tem função de motivar ambas as partes a participar de forma voluntária e a promover uma comunicação livre e precisa? Exatamente. A abertura ela tende a ajudar o clima, né, para que possa haver uma melhor interação. Bom, após exaurir outras opções de tratamento para obesidade, a cirurgia bariátrica é apontada como opção pelo cirurgião. Cabe à equipe, dentre outras atribuições, submeter o paciente obeso a uma avaliação psicológica. Para quê? Né? Para verificar se o paciente pode adaptar aos novos padrões alimentares pós-cirurgias, né? A gente vai verificar como é que está a abertura dele para mudança comportamental. É isso que a gente apresenta, né? Então, assim, a gente avalia recurso físico? Não. A gente avalia se realmente tem obesidade mórbida? Não.
A gente avalia os antecedentes cirúrgicos? Não, isso é o médico. Tem antecedentes reações alérgicas? Também não, né? Então, se você não soubesse que essa é a resposta, se você analisar as outras, você vê que não é de competência do psicólogo, tá? Em relação ao Estatuto do Desarmamento, surgiu com o objetivo de limitar o uso de armas, trazendo regras mais rígidas para a concessão do registro do porte de arma de fogo no país. Embora não proíba por completo, deliberou a obrigatoriedade de comprovar a aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo. Previsto na Lei de 10.826 de 2003 e no Decreto 5.123 de 2004, o que demonstra a importância e responsabilidade técnica e ética do psicólogo que atua nessa área. Diante desse exposto, marca a alternativa correta. Então, seria, para atuar na área de avaliação psicológica, para concessão e ou porte de registro de fogo, é indispensável que o psicólogo esteja inscrito no conselho, com certeza, né? Da sua região e também seja credenciado pela Polícia Federal. Então, a gente tem que ter esse credenciamento lá na Polícia Federal, né, para poder fazer essa avaliação. Além de você conhecer os testes para avaliarmos esses sujeitos, você tem também que conhecer, você tem também que ter cadastro lá na Polícia Federal, tem que ter idoneidade, inclusive o psicólogo. Bom, vamos falar de entrevista semi-estruturada. Ela é considerado, né, possui um roteiro que serve como uma lista básica de questões que serem cobertas ao longo da entrevista, de modo a garantir que todos os temas relevantes sejam trabalhados. Desse modo, define-se um conjunto de temas a ser explorado a cada entrevista. Para isso que serve uma entrevista semi-estruturada. Ela é um roteiro daquilo que precisa ser abordado na entrevista. Ok? Bom, sobre a entrevista, né? Trata-se de um processo diático de duas partes, entrevistador e entrevistado. Assinale a alternativa que não se trata de uma entrevista. É muito importante, um processo diático não precisa necessariamente ser duas pessoas, um de lado e um de outro. Pode ser dois grupos que estejam debatendo, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Assim, que a gente precisa avaliar. Se pode ser uma entrevista tomadora de informação, pode ser uma entrevista prestadora de informação. A gente fez esse exercício em sala de aula, ele tem até gravado, tá? Por que é essa resposta? Por isso que eu não vou explicar cada um deles, porque ele já tem lá, se você procurar nas aulas. Então, um grupo de professores revisa uma proposta do Conselho Escolar sobre as avaliações obrigatórias de alunos e professores de todas as turmas do primeiro ano do ensino fundamental ao último ano. Então, eu estou vendo professores revisando, eles não estão prestando informação, eles não estão tomando informações. Então, isso não se trata de uma entrevista. Bom, sobre perguntas abertas e fechadas e seu uso. Avalie as alternativas e assinale a informação correta. Então, vamos lá. A desvantagem de perguntas fechadas é porque elas frequentemente contêm pouquíssimas informações. Sim, as perguntas fechadas, elas são diretivas, né? Elas não dão abertura para falar, né? E será necessário realizar várias perguntas para se obter uma quantidade satisfatória de informações. Exatamente. Lembrando que pergunta fechada não necessariamente é uma pergunta de marcar, mas que te dá pouca possibilidade de transitar ou de explorar ou de falar mais sobre o tema. Isso aqui é uma pergunta fechada. Vamos para a 8ª questão. Bom, a interação verbal serve para transmitir informações entre indivíduos. Tem natureza imperfeita, uma vez que frequentemente temos mal entendidos, confusões e constrangimentos. Sim, né? Já as interações não verbal, a interação não verbal é caracterizada pelo uso de gestos, da mímica, do olhar, da voz, dos sinais paralinguísticos, da organização espacial e da localização. Sobre os trechos acima, ambos os trechos estão corretos, tá? Então, por mais que a gente transmita informação sobre a interação verbal, ela pode sim ter mal entendido.
E as interações não verbais, elas são caracterizadas por todas essas expressões que a gente tem e não necessariamente né, durante a interação. Bom, em encaminhamento para cirurgia bariátrica, o papel do psicólogo é avaliar se o indivíduo está apto emocionalmente. São contraindicados para a avaliação do psicólogo para a cirurgia bariátrica os casos em que o paciente apresenta uma psicopatologia ativa e descompensada. Se a gente perceber que o paciente está em surto psicótico, isso não é indicado de maneira nenhuma que ele faça a cirurgia bariátrica. Apresenta surto psicótico que, consequentemente, não lhe dá condições de seguir as instruções do pós-operatório, como eu informei. Apresenta quadro de abuso de álcool e droga. Exatamente. Tendo em vista, inclusive, que a cirurgia bariátrica pode piorar, né, o uso de substância. Apresenta deficiência intelectual, isso também é contraindicado e não quer ser operado. Obviamente que isso não são, né, coisas que a gente não indica. Então, todas as alternativas estão corretas. Para que um feedback seja bem feito e se transforme de uma fonte de aprendizado em fim de fonte de ruído de ressentimento, o que a gente deve? Fornecer exemplos específicos, deixar claro que o comportamento precisa ser mudado, concentrando a sua observação no que deve fazer e não no que está errado. É isso que a gente quer, né? Quando a gente faz um feedback. Bom, foram essas as questões, né? Espero que tenha sido simples para vocês. Boa sorte e até mais.